A serpente disse à mulher: Não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Esta leitura do livro do Gênesis, nesse contexto do primeiro domingo da Quaresma, nos coloca diante da necessidade da gente refletir sobre as serpentes que muitas vezes chegam à nossa vida. O pecado nunca vai se apresentar diante de nós como algo feio e ruim. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. A gente peca porque o que a gente faz naquele momento parece algo bom, embora a consequência do ato é a ruptura da amizade com Deus. Precisamos ficar atentos, porque de diversas formas, à medida que a gente avança, que a gente cresce, que a gente vai tendo maior capacidade de entender as coisas do mundo e de Deus, essa serpente, ela se atualiza. Da mesma forma que em nossos celulares, vez por outra, aparece lá que um aplicativo está atualizando automaticamente, ou então pede a nossa autorização para atualizar, para nos oferecer novos recursos, novas possibilidades. Também essa serpente, ela se atualiza. As tentações de um ano atrás não são as mesmas deste ano. O demônio, ele é astuto. Se eu já aprendi a vencer uma determinada tentação que vem sempre desta forma, ele vai se mostrar de outro jeito para que eu caia. Pode ser a mesma tentação, mas mostrada de outra maneira. Fiquemos atentos, porque esta serpente pode vir pela nossa rede social, pode vir pelos nossos grupos de WhatsApp, e o pior, pode vir no grupo de WhatsApp da nossa família, pode vir às vezes pelo grupo de WhatsApp da nossa empresa, do nosso trabalho. Não, imagina, não foi nada grave não, relaxa. Afinal, todo mundo faz um pouquinho disso. Tudo isso para a gente não tomar consciência da gravidade do nosso ato e a gente deixar aí no molho, deixar aí no banho-maria, deixar aí passando na minha vida, me ofendendo, me fazendo mal e eu fingindo que não está acontecendo nada. Precisamos ficar atentos a essa realidade. E olha um detalhe importante que o texto do Evangelho hoje nos apresenta: Jesus foi conduzido ao deserto. E foi conduzido ao deserto pelo Espírito, com um fim: para ser tentado por Jesus. E na palavra de Deus, o deserto é o lugar da decisão, da purificação, da fidelidade. Ali no deserto não tem plateia. Ali no deserto não tem marido, não tem mulher, não tem filho, não tem patrão, não tem funcionário, não tem amigos do bar, não tem amigos do churrasco. Ali no deserto sou eu e Deus. Ali no deserto eu sou convidado a decidir, a confrontar a minha vida com a verdade do Evangelho e pensar: o que é que eu quero? Eu quero continuar nessa fé morna, indecisa, nem lá e nem cá,
um pé no mundo e um pé em Deus. Quando me convém, eu estou firmemente em Deus. Mas quando não me convém, eu fico só ali, só com um dedinho em Deus e o restante do corpo no mundo. O deserto nos confronta para a gente pensar a nossa fidelidade, para a gente purificar o nosso coração, porque ali a gente é colocado diante das escolhas que a gente faz. Por isso que para muitas pessoas hoje estar em silêncio é um tormento. Por isso que vez por outra é bom a gente se perguntar: qual foi a última vez que eu fiquei só comigo mesmo? E a outra pergunta é: eu gosto da minha companhia? Como eu lido com a minha companhia? Quarta passada, um dos pontos que Jesus nos chamava a atenção no Evangelho era: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. A gente pode pensar esse quarto onde eu estou sozinho, onde eu não preciso fingir nada, onde eu não preciso forçar lágrimas para alguém ver que eu estou rezando, eu estou emocionado. E muitas vezes as pessoas ligam a emoção com a qual eu vivo a oração com a profundidade dela, e pode não ter nada a ver. Pode ser que alguém na oração, na adoração, no momento comunitário de oração chore e seja um choro realmente de libertação, mas pode também não ser. Então o deserto é o lugar para a gente purificar o coração, para a gente purificar as nossas motivações, para a gente poder repensar as nossas penitências. O Papa Leão XIV, esses dias, em suas falas sobre o tempo da Quaresma, dizia que um dos jejuns que a gente precisa pensar se é necessário, mas na verdade entender que é necessário a gente fazer, é o jejum das palavras que ferem. Às vezes essas palavras vêm disfarçadas de sinceridade. É porque eu sou sincero, é porque eu digo a verdade, é porque minha missa é de corpo presente. Mas no fundo, eu não tenho capacidade de dizer o que eu preciso dizer ao outro com respeito, com misericórdia, com compaixão. E aí as primeiras palavras mal elaboradas que vêm na minha cabeça, eu já as digo assim na lata. E acho que isso é sinceridade. Não esqueçamos que na relação com o outro, a gente precisa ser verdadeiro, mas nunca pode faltar um elemento na conversa com o outro, por mais difícil que ela seja e decisiva, que é o respeito. Nada de elevar a voz. Nada de usar palavras de baixo calão. Porque quando a gente faz isso, a gente mostra a insegurança que a gente tem quando precisa falar algo sério para o outro. Ou então a elevação da voz e as palavras mal colocadas só denunciam que a gente quer ter a razão e não quer escutar o outro. Porque muitas vezes a gente quer ter a razão no que a gente faz e no que a gente conversa. A gente não quer ser confrontado com o outro. Por isso que quando a gente quer dizer algo verdadeiro para o outro, que o outro rebate e ele nos interroga também, a gente se desmonta todinho. Porque você, na verdade, não quer se ajustar com o outro. Você quer convencê-lo de que o que você pensa, o que você está dizendo é a pura verdade. Ele tem que aceitar e acabou. A gente precisa ter esse cuidado. E Jesus, com as 3 tentações que vive neste domingo, está convidando-nos a pensar sobre tentações que a gente vive no nosso cotidiano hoje. Porque a tentação que Jesus está sofrendo hoje
é usar o poder divino para interesse próprio. Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Como é que Jesus está? Com fome. Jesus passou um tempo intenso de jejum. Para a gente ver, primeira informação importante dessa primeira tentação: Deus, Ele nos pega quando a gente está fraco, a partir das nossas fraquezas. Primeira coisa que o diabo faz é pegar Jesus com fome. O que é que ele tem que oferecer para quem está com fome? Uma possibilidade de comer. Mas se não tem comida e ele é o Filho de Deus e ele tem o poder de transformar a pedra em pão, então transforme pedra em pão, se és o Filho de Deus. Ele usa a identidade de Jesus para confrontá-lo e para dizer: faça. Você não está com fome? Você pode, faça. Não tem nenhum mal nisso. Você vai apenas usar da pedra que se tornar o pão para se alimentar. A tentação de fazer dos bens materiais a prioridade fundamental da vida. A gente precisa ter esse cuidado para a gente não fazer daquilo que a gente toca, daquilo que a gente sente, a prioridade. Porque muitas e muitas vezes nós vamos descobrir os bens eternos naquilo que a gente não toca, naquilo que a gente não vê e naquilo que a gente não sente o cheiro. Pensemos nessa realidade tão importante, para a gente não ser confrontado por alguém: mas você não é o doutor? Eu estou precisando, me dê essa receita. Mas você não é enfermeira? Eu estou dizendo, eu estou precisando, aplique, que eu estou com dor. E aí a enfermeira, pressionada, faz o que tem que fazer, porque o paciente disse que já tomou e deu certo, não espera o médico chegar, aplica, depois o paciente tem um resultado que não é satisfatório, tem uma reação muito adversa, e aí? Nunca fazer nada sob a pressão daquilo que você é. Você não é o pai dele, então dê um jeito. Você não é o diretor da escola, pois faça. E aí o diretor, por pressão, age e toma a decisão sozinho. Se for uma decisão acertada, ótimo. Se não for, vem a população inteira, a mídia toda, por cima daquela posição que alguém, que é uma pessoa pública, tomou. Precisamos ter esse cuidado. Depois vem a segunda tentação. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. A tentação da gente escolher um caminho de êxito fácil. Jesus poderia ter escolhido um caminho de êxito fácil, mostrando o seu poder através dos gestos espetaculares. Seria admirado e aclamado pelas multidões. Mas aqui a grande tentação é do milagre espetacular e da manipulação religiosa. Vejam, eu sou um ótimo pregador. Vejam, entre aspas, a pessoa está querendo na verdade dizer: eu sou um homem santo, eu faço milagres. Olha, no meu culto, ou na minha pregação, ou no meu grupo de oração, Deus está levantando enfermos. Precisamos ter muito cuidado, porque hoje, pelo fato da gente poder livremente criar um perfil em qualquer rede social e colocar lá o que quiser, tem muita gente usando da fé para ganhar dinheiro e usando de má fé. Tenhamos cuidado. Por isso que
A gente precisa ser sempre atento quando eu ouvir algo de um pregador ou de alguém que se diz muito estudioso, de alguém que até já leu a Bíblia de cima para baixo, de frente para trás, já leu o Catecismo da Igreja Católica 1, 2, 3 vezes, já sabe muitas coisas de cor, mas que diz algo que ao meu ouvido como cristão consciente soa estranho. Procure a igreja, procure o seu pastor, o pároco ou o bispo, ou alguém de juízo que tenha informação para saber até que ponto aquilo que foi dito realmente tem sentido e verdade, para a gente não ser enganado, para a gente não ser ludibriado, porque hoje, como eu disse, as tentações estão se atualizando de uma forma que as pessoas nos enganam assim, e a gente é enganado e ainda fica achando graça, porque a gente não consegue identificar na hora. E depois vem a terceira tentação, onde verdadeiramente o diabo tira a máscara. Jesus poderia ter escolhido um caminho de poder, de domínio, de prepotência, ao estilo dos poderosos do mundo. Mas Jesus escolheu fazer a vontade do Pai. Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Para a gente ter cuidado, que muitas vezes o diabo pode se apresentar diante de nós através de situações, de lugares, de pessoas, de ambientes, para a gente tirar Deus do centro, para a gente deixar Deus de lado. Porque se a gente for dizer o que é que está assim, o fio condutor das três tentações, a tentação central é prescindir de Deus, escolher um caminho de egoísmo, de orgulho, de autossuficiência, é substituir Deus, é procurar e encontrar atalhos sem cruz e sem obediência. Tenhamos cuidado, porque hoje há muita gente pregando um caminho cristão sem cruz. Caminho cristão sem cruz não é o caminho do projeto de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Pode ser de qualquer outro caminho, mas de Jesus Cristo não é. O que foi que Jesus já nos disse? Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tenhamos cuidado, porque às vezes a gente quer atalhos para a gente conseguir o que a gente quer. Às vezes aquele jeitinho, às vezes aquela forma de rezar que a gente quer manipular Deus. Embora pode não ser um ato consciente, mas inconscientemente a gente pode estar dizendo: Senhor, eu vou fazer dessa forma, eu vou rezar essas 3 Ave Marias, esse Pai Nosso, eu vou rezar esse rosário, eu vou rezar esse horário durante tantos dias, porque o Senhor vai ter que me dar essa graça. Não pergunto a Deus qual é a vontade dEle, não me disponho a obedecer a sua vontade, a estar aberto aos seus caminhos. Precisamos ter cuidado com esses atalhos. E diante dessa realidade que Deus nos coloca, o convite, diante das tentações de Jesus, vencer as próprias tentações e renovar a confiança no Pai. E como faremos? A quarta de cinza já nos falou, pela oração. Entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai em segredo. Porque ali, se você quiser se deitar no chão, se você quiser ficar de joelhos, se você quiser ficar prostrado, se você quiser ficar de pé, se você quiser cantar uma música
e balançar as mãos, e dançar, e pular. Você pode fazer que ninguém vai te dizer. Que exagero! Não faz assim, não é assim que reza a Deus. Ali é só você e Deus. Pela caridade ou esmola, é um caminho para a gente aprender a enxergar o outro. E muitas vezes a gente reduz a esmola àquela moedinha ou aquela nota menor que a gente dá para um pedinte na rua ou alguém que para a gente ali no semáforo do trânsito. E aquilo pode nem ter nenhum significado diante de Deus, dependendo da intenção do meu coração naquela hora. Porque muitas vezes eu posso dar simplesmente para não ser mais importunado. Eu posso dar aquele valor simplesmente para um encargo de consciência. Enquanto a caridade pode muitas vezes ser deixar de falar o que não compete a mim do outro, deixar de fazer julgamentos. Vez por outra a gente se vê julgando uma postura do outro em uma atitude que a gente não sabe se foi a reta intenção dele naquela situação. Depois a prática do jejum, da penitência. Por isso que a cada sexta deste tempo da quaresma, a gente pode, ao acordar, invocar o Espírito Santo, fazer aqueles 5 minutos de invocação a Deus, do Espírito Santo, e pensar, que penitência eu vou fazer hoje? E pensar, gente, na semana a gente vive tanta coisa que a gente vai descobrindo da nossa natureza que precisa ser tocada e mudada, que a cada sexta é um dia muito interessante para a gente pensar. Nessa semana, eu acho que eu curti demais no Instagram muita coisa que não edifica. Então, nesse dia de hoje eu vou repensar. Nesse dia de hoje, até a meia-noite, eu não vou nem abrir meu Instagram. Para toda vez que eu pensar em ir lá, eu vou dizer para mim mesmo, eu não vou hoje porque eu quero purificar o meu coração para quando eu voltar a usá-lo amanhã, eu vou evitar esses tipos de páginas e de perfis. Hoje eu entendo que eu preciso, no meu trabalho, silenciar mais, porque de segunda até ontem, tudo que me falavam, eu dava uma opinião assim de cara, sem pensar, sem discernir. E eu senti que eu fui em alguns momentos estúpido. Então hoje, no meu trabalho, minha penitência, já que foi algo muito recorrente nesses dias, é que eu procure silenciar. Em alguns momentos eu realmente não vou dizer sim nem não. Quando me perguntarem, eu vou dizer, eu não tenho nada a dizer a esse respeito. Eu prefiro não dar opinião. E para muitos de nós, a gente sabe que isso é uma verdadeira penitência. Porque às vezes a gente se arvora muito em juiz da vida do outro. E a gente se coloca muito como o mocinho da história. Que Deus nos ajude para a gente poder caminhar e lutar pela oração, pela penitência, pela caridade, pela prática do bem, para que nós consigamos viver a nossa experiência de fé com mais autenticidade cada dia da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.